Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero aproveitar a posição que você está e convidá-los para a leitura que servirá de base. Êxodo capítulo 27. Enquanto você procura Êxodo capítulo 27, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de retornar a esta casa. Aproveito para saudar meu amigo, pastor presidente desta igreja, pastor Gilberto, grande homem de Deus, que esta igreja tem o privilégio de tê-lo como pastor. Na pessoa do pastor Gilberto, eu quero estender a minha saudação a todos os obreiros, obreiras desta casa. Cumprimentar nossa amiga, irmã Lídia, que esteve em Coxilha há pouco tempo atrás pregando e causou uma explosão também espiritual naquela igreja. Deus usou, mas o que pregou lá não foi fácil, viu? Pregou muito. Deus abençoe a irmã Lídia, que foi um instrumento de Deus para a igreja de Coxilha. Também louvar a Deus pelo presbítero Jean Vieira, que nos acompanha, querido obreiro, atendente de uma de nossas congregações, que hoje me acompanha. A irmã Aline, minha esposa, transmite um abraço à irmã Lídia. A Aline, um pouco cansada, ontem estávamos em Canoas, e chegamos quase 2 da manhã em casa. Hoje tinha as obrigações, as tarefas da obra de Deus, e não pôde estar nos acompanhando, mas transmite um abraço à irmã Lídia e a todas as irmãs desta igreja. Meus amados, vamos ler o que diz Êxodo capítulo 27. Os dois. Êxodo capítulo 27, vamos fazer leitura em o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar. E de 3 côvados a altura, dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Amém, meus queridos? Podeis retornar por bondade ao vosso lugar de assento, e que a sua atenção esteja totalmente presa à palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, estamos, como já é sabido de todos, em uma escola bíblica para obreiros, e por que não dizer obreiras, visto que todos militam na obra do Mestre. E quando esse tema, ele foi nos proposto, santidade, maturidade e unidade, logo eu percebi que esse texto do altar do holocausto, ele vem a se encaixar com o tema deste evento, visto que todos aqueles que militam no altar do Senhor devem estar imbuídos de santidade, de maturidade e de unidade. Então, queridos, quando olhamos para a mobília do Mishkan, que é traduzido por tabernáculo, a gente percebe que em cada móvel, e é claro que hoje
eu vou me deter aqui no altar. O altar era onde os levitas e os sacerdotes oficiavam os holocaustos e apresentavam ao Senhor as ofertas pacíficas. E as várias ofertas, como lemos no livro de Levítico. E eu quero, baseado no tema altar, exaurir desse móvel que ficava no pátio. Ele não ficava dentro da cobertura do tabernáculo, mas ele ficava no pátio. Lá na parte de fora, apenas 2 móveis estavam: o altar do holocausto e a pia de bronze. Logo que se passava pela porta das cercanias do tabernáculo, o primeiro móvel que está à frente é um altar de madeira de chitim, que foi traduzido em algumas bíblias, nem foi traduzido, foi transliterado para citim. Outras versões foram transliteradas para acácia. Interessante que Deus, logo sabendo que ali seriam queimados os animais, lenha seria queimado ali, é óbvio que ele não poderia ficar sendo só de madeira, teria que ser revestido de bronze para suportar a pressão daquele fogo, a pressão do altar e dos animais que eram ali oferecidos. Quando eu olho para a palavra altar, eu fico pensando por que o nome do altar em hebraico se chamava Misbeach. Misbeach é o nome que você encontra na Bíblia hebraica no seu original. Só que esse nome Misbeach, que tem som de M, que tem som de Z, que tem um som de B e que tem um som de 2 R's na garganta, repito, Misbeach. Esse é o nome original na Bíblia hebraica da palavra altar. Acontece que os estudiosos dizem que na verdade Misbeach é um acrônimo. E o que é um acrônimo? É quando você saca as letras iniciais de 4 outras palavras e juntando essas 4 letras iniciais formará o acrônimo Misbeach, cuja tradução é altar. Agora, quais são as 4 letras? Ou quais são as 4 palavras cujas iniciais foram sacadas para que formasse o Misbeach? A primeira palavra é Mehilá, e Mehilá em hebraico significa perdão. Por que perdão? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E naquele tempo, quando alguém pecava, merecia morrer, visto que o pecado gera a morte. Mas como Deus não aceita o sacrifício humano, e o pecado ele cobra a morte, ele gera a morte como resultado, então Deus substitui o elemento humano por um animal. Se Deus não aceita o sacrifício humano, Deus aceitava o sacrifício substitutivo de um animal. Então quando um pecador, ele chegava e passava a porta do tabernáculo, do pátio, ele trazia consigo um cordeiro para que fosse sacrificado. E eu acho interessante, amados, que o sacerdote reza a lenda
ele queria que o pecador, ele ficasse junto do animal, esperando o sacerdote passar a faca na garganta do cordeiro, e o pecador, ele tinha que ficar olhando para os olhos do cordeiro e ver o bicho agonizar, sentir a dor do cutelo, da faca passando na garganta. Logo o pecador, ele ficava com seu olho estalado, ele perdia quase o fôlego, porque Deus queria ensinar ao pecador que alguém inocente estava morrendo pelo pecado dele, e agora ele voltaria para casa perdoado do seu pecado. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu entendo que o altar, ele é didático. Deus acaba nos ensinando através do altar. Isso gera maturidade. Eu não estou criticando quem faz essa pergunta na igreja. Eu nunca faço. Quem está feliz aqui esta noite? É um tipo de pergunta, com todo respeito aos colegas, que eu não faço para a igreja, porque muitas vezes não é o melhor culto, não é aquele que você está sorrindo, regozijando e jubilando, mas o melhor culto é quando você sai por aquela porta de cabeça baixa, você dizendo para si mesmo: eu preciso criar vergonha na minha cara e deixar de ser carnal, porque alguém inocente pagou preço pelo meu pecado. Aleluia! O verdadeiro culto pentecostal, a verdadeira doutrina do movimento pentecostal é aquela que nós saímos por aquela porta com o senso de ser mais crente, de ser mais avivado, de ser mais afogueado. Eu não quero saber o tipo de pecado que você cometeu, mas aqui na casa de Deus, no altar do holocausto, há perdão, há perdão, há perdão para a tua vida. Da palavra misbeach, esse Z que você escuta, é da palavra zerut. E zerut quer dizer mérito, porque o perdão e a absolvição do pecado do pecador não era pelas obras dele, mas o mérito era do cordeiro, o mérito era do sangue do animal. Porque se Deus não olhar para o pecador com os óculos ensanguentados do sangue do cordeiro, então Deus não absolvia o pecado. Então o mérito sempre era do cordeiro. Interessante que naquele culto tinha sacerdote, tinha altar, tinha ofertante, tinha adorador, tinha levita, mas o mérito, vai dizer a palavra, é somente do sangue do cordeiro. Aleluia! Oh glória, que coisa linda. Eu conheço o pastor Gilberto, a irmã Lídia, eles são assim caprichosos, é tudo lindo, é tudo muito bonito. Essa igreja adornada, esses obreiros maravilhosos, tudo aqui está muito lindo. Os louvores, vai ter pregadores, tem hoje, amanhã vai ter outro. Mas sabe de uma coisa, o grande brilho desta festa não é a iluminação, não é a decoração, não é o pregador, não é o cantor, não é o coral, mas o grande brilho desta festa é o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Misbeach. Ouviu a palavra B? Esse B vem da palavra bracha.
E brachá em hebraico quer dizer bênção, porque todo que se chegava ao altar, ele voltava para casa abençoado. E isso é normal do altar. O altar ele não te deprecia, o altar não te envergonha, o altar não te frustra, o altar não te abençoa, não te amaldiçoa, mas o altar só sabe te abençoar. Bracha, bênção. Agora interessante que existe um choque consonantal da palavra brachá. A palavra brachá e berachá se escreve com as mesmas letras, brachá e berchá. Berchá quer dizer fugir, brachá, abençoar. É tão parecido que você quase não percebe a diferença. Brachá, bênção, berchá, fugir. O que Deus nos ensina é o seguinte: das coisas de Deus tem duas opções: ou você foge de Deus, ou você se aproxima. Quem foge deixa de receber, mas quem se aproxima é abençoado pelo poder de Deus. Aleluia. Agora, queridos, o que eu acho interessante, e dentro ainda da palavra brachá, é que esse altar, e por que ele abençoa? É porque esse altar, ele tinha 3 côvados de altura, e ele tinha 5 côvados, era a sua largura, e 5 côvados era o seu comprimento. Algumas Bíblias traduzem côvados, eu não gosto, eu prefiro deixar no original, porque daí não é de metros, claro que isso vai dar em metros. Mas quando nós analisamos por que Deus pediu 5 côvados de largura, e por que Deus pediu 5 côvados, era o seu comprimento, fazendo com que o altar fosse quadrado. Interessante que tem uma frase que eu acho que é eu que cunhei, não me lembro de alguém dizer isso, mas eu tenho dito que Deus é matemático, que Deus é lógico, que Deus é perfeccionista e que Deus é detalhista. Por exemplo, o Santo dos Santos, que vai ser o lugar mais sagrado do tabernáculo, ele também tinha 5 côvados de comprimento, 5 côvados era a sua largura e 5 côvados era a sua altura. Você vai perceber que quando Deus quer falar, onde ele manifesta a sua glória, ele vai falar do número 5. Isso não é numerologia, é apenas observar as revelações que estão na palavra de Deus. Por que o altar era de 5 côvados? Porque 5 está falando de um lugar aonde tem gente azeitada e preparada para se encontrar com o noivo. Lembra de Mateus 25 acerca das 10 virgens? 5 eram imprudentes, não tinham azeite mais na sua lamparina, mas 5 outras, elas eram prudentes e guardavam azeite na sua lamparina. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. As 5 imprudentes não estavam preparadas, mas havia 5 que estavam preparadas. As 5 prudentes eram aquelas que tinham azeite na sua lamparina. Sabe o que é que esses 5 está dizendo? O altar não reconhece gente despreparada,
gente que não leva azeite na sua lamparina, só segue o noivo aquele que guarda o azeite, que se prepara para estar junto do noivo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Por que 5 côvados? Porque 5 eram os ministérios de Efésios 4. Lembram? A uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Qual era a largura do altar? 5 côvados. Qual era o comprimento? 5. Então o altar é para o apóstolo, é para o profeta, para o evangelista, para o pastor e para o mestre. Claro, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, diáconos, presbíteros, cantores usam do altar, está tudo certo. Mas a chamada específica de Deus para esses ministérios. Agora vejam bem, por que 5 ainda? Porque 5 eram os rolos da Torá, a Bíblia, o Pentateuco que eles tinham naquela época, ou até estavam em formação ainda, enquanto o tabernáculo estava sendo construído. Os 5 rolos da Torá, do Pentateuco, que você conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são nomes gregos da Septuaginta, a Bíblia grega. Mas quando nós olhamos no seu original hebraico, Bereshit quer dizer no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, chamou, que é o livro de Levítico, Bamidbar, deserto, os gregos colocaram um nome de números. E por último, Devarim. Devarim quer dizer palavras, mas os gregos alteraram para Deuteros, nomo. Nomo é lei, Deuteros, repetição da lei, Deuteronômio. Quando você pega esses 5 livros do seu original, você tem uma frase, Bereshit, no princípio. Lembrou de Efésios 4:11? Primeiro apóstolo, porque o apóstolo é quem vai no princípio. É ele que planta igrejas, é ele que funda os trabalhos. Aqui no Brasil nós tivemos apóstolos como Daniel Berg e Gunnar Wingren. Em 2 de fevereiro de 1924, Gustavo Nordlund desce em Porto Alegre para fundar as Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Esses homens são apóstolos, é o princípio. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, isso também significa que a salvação de muita gente, o princípio de muitos de vocês, o meu princípio de conversão foi assim, foi ouvindo um pregador ministrando sobre o altar. É aqui que a obra começa. Eu tenho uma palavra para você que entrou aqui como visitante esta noite, que está começando uma obra na sua vida. O princípio da ação de Deus está para acontecer na vida de alguém aqui esta noite. Aleluia. A segunda palavra, Shemot, quer dizer nomes. E o profeta é aquele que aponta nomes, é aquele que chama pelo nome. Isso significa dizer que Deus, a graça te trouxe até aqui. A graça, ela trabalhou na sua vida. Deus te chamou pelo teu nome, para que você tenha um encontro com Ele aqui no seu altar. Terceiro é a palavra Vaikra. E Vaikra no hebraico quer dizer chamou. Os gregos alteraram o nome deste livro para Levítico, que é a tribo de Levi do livro de Levítico. Mas Vaikra quer dizer chamou. É porque é aqui no altar que Deus chama
Ele chama pessoas para o uso do altar. Mas é através destas pessoas que Deus chama outros para conhecer a sua palavra e se aprofundar nos seus escritos. E eu não tenho dúvida que você aí ouvindo esta palavra, Deus está te chamando. Agora, chamando para quê? Chamou é o livro de Levítico, em que Deus chama os levitas para uma santidade. Deus exige os animais que Ele aceita em sacrifício, e Deus está dizendo: eu não aceito outros animais, mas eu aceito somente esses. Deus estabelece regras, Deus estabelece protocolos, e Deus respeita e espera que o adorador obedeça esta santidade. Então Deus está nos chamando para assumirmos o altar e termos uma vida espiritual com Ele, cada vez mais santa e cada vez mais próxima da sua glória. Se isso é verdade, diga glória a Deus e aleluia. Quarta palavra, Bamidbar. Bamidbar foi traduzido por números pelos gregos, mas Bamidbar quer dizer no deserto. E eu nunca mais falo mal de deserto, quando eu aprendi que no hebraico a palavra Bamidbar e Bamidaber são escritas com as mesmas palavras. É o tal do choque consonantal que acontece no hebraico bíblico. Com as mesmas consoantes que eu escrevo no deserto, se escreve a palavra falando. Então, quando você é introduzido num deserto, quando Deus te coloca em um deserto, Deus só te colocou para você porque você pediu para nele entrar. Como assim, pastor? Quando você dobrou o joelho aqui nessa casa e disse: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer mais, eu quero ser mais íntimo teu. Deus, Ele então te introduz num deserto, porque é somente no deserto que você passa a ouvir a voz de Deus. É somente no deserto que Deus arranca todas as nossas possibilidades. No deserto não tem pepino do Egito, no deserto não tem carne do Egito, no deserto só tem maná que desce do céu, no deserto tem água que sai da rocha, mas é no deserto que Deus fala com a tua vida. Aleluia. Quinto, Devarim. E Devarim quer dizer palavras, formando os 5 livros da Torá, da Bíblia, representando os 5 côvados do altar. Por que palavras? Porque a partir de Josué Deus vai falar menos, mas até Moisés Deus falou muito, falou para que fosse escrito. Mas agora em Josué Deus está dizendo: Josué, eu estou aqui parafraseando, Deus está dizendo agora: eu não vou falar como eu falava com Moisés. Agora não, meu filho, medita neste livro dia e noite, e não te desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você obedecer o que nele está escrito, então fará prosperar Deus o teu caminho. Oh glória! Você não precisa ficar ligando para o teu profeta particular para saber se casa, se não casa, para saber se abre empresa, se não abre empresa, se faz faculdade, não faz. Você tem uma palavra para ser guiado por ela. O altar precisa de homens que manejam a palavra. Porque hoje em dia no neopentecostalismo
tem de tudo para chamar a atenção das pessoas, mas está havendo uma carência de palavra nos altares. Com todo respeito, se nós disséssemos que só a Assembleia de Deus salva, nós seríamos uma seita. Não somos. A salvação está em Cristo, não está na Assembleia. Agora tem uma coisa, um camarada esses dias de uma igreja neopentecostal, ele chegou para mim e disse assim: pastor Diogo, eu fui acompanhar meus filhos nessas igrejas um pouquinho mais modernas, mas eu fiquei lá congregando. Mas me diz uma coisa, ainda tem hino da harpa aí na tua igreja? Tem. Ainda tem Bíblia, pastor? Tem. Eu posso ir num culto aí na tua igreja, porque eu estou com saudade de um hino da harpa. Eu tenho saudade de uma pregação bíblica e pentecostal. Nós precisamos conservar aquilo que deu certo. A palavra. O povo, a Bíblia diz em Amós: virão dias em que as pessoas não terão fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Eu quero profetizar que nesse altar tem e terá pregadores bíblicos, terá obreiros que manejam a verdadeira ortodoxia bíblica e pentecostal. Se você crê nesta palavra, abre a boca e dê glória a Deus. Aleluia. Porque é 5, pastor, 5 côvados. Porque era no altar que o sacerdote impetrava a bênção sacerdotal. Percebam quantos dedos há na minha mão. 5. Quantos côvados tem o altar? 5. Por que 5? Lembram quantos degraus havia no templo de Salomão? Para se chegar até a porta do templo, os levitas tinham que cantar 15 hinos, que são os hinos de romagem, que está ali a partir do Salmo 121. 15 hinos. A cada degrau que os levitas subiam, eles tinham que cantar um cântico de salmos. 15, está lá na tua Bíblia. Os cânticos de degraus, que você vai achar lá no livro de Salmos. Quantos cânticos eram? 15. Por que 15? Porque 15 são as repartições de cada dedo da nossa mão. E era através da mão que o sacerdote, a mão direita, porquanto quando eu vou orar por uma pessoa, é uma regra espiritual. A gente quase não fala sobre isso, mas ainda bem que existe escola de obreiro. Mas o certo de quando orar por uma pessoa é levantar a mão acima da nossa cabeça. E o sacerdote, o obreiro, vocês são sacerdotes. Você, pai de família, é sacerdote dentro da tua casa. Nós temos que levantar a nossa mão. E o certo é quando orar por alguém, estender a mão sobre ela. Não precisa tocar na pessoa, pode. Mas se não tocar, está valendo. O que não pode é orar com o braço baixo. Mas se vai ministrar a oração por alguém, levanta a mão. Porque era assim que Deus ensinou os sacerdotes. E o sacerdote tinha que ministrar a bênção para cada dobrinha do dedo da mão.
existe uma palavra em Números capítulo 6, versículo 23. Se não, vejamos. Yavarechecha Adonai, Yavarechecha Adonai Vishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vilhuneca, Issa Adonai panav elecha ve'ashem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Contou as dobrinhas? 15 dobrinhas. 14, porque a quinta é a palma da mão, onde você encerra a tua oração. Então Deus é lógico, matemático, perfeccionista e detalhista. Por que que o altar tinha 5 côvados? Porque 5 são os dedos da mão que abençoa. E esta noite eu quero levantar a minha mão para você, como sacerdote, até as 21h30, porque depois a presidência dele, aliás, sempre é do pastor Gilberto. Ele só me cedeu o tempo aqui para ministrar, mas eu quero levantar a minha mão e abençoar esse ministério, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Levante a palma da sua mão direita. Abençoa a tua empresa, abençoa a tua casa, abençoa teus filhos, abençoa teu pastor, abençoa teu obreiro. Quem pode, abre a boca para adorar. Mishbeach. Esse 2R que eu fiz na garganta é da palavra Chaim. E Chaim quer dizer vida. Mishbeach. Esse Chaim. Chaim quer dizer vida. Por que vida? Porque quando o pecador que merecia morrer, mas ele não morria, quem morria era o sacrifício, era o cordeiro. O cordeiro morria, mas quem é que voltava com vida para casa? Era aquele pecador que agora está justificado pelos méritos do sangue do cordeiro. Ele chegou merecendo morte, mas ele voltou para casa com vida sobre ele. Oh glória, oh glória, boa notícia, que não importa como você entrou por aquela porta, mas você vai voltar para casa com a palavra de vida, com a palavra de continuação. Eu verbalizo sobre o teu casamento vida. Eu verbalizo sobre o teu ministério vida. Ele nos dá vida e vida com abundância. Glória a Deus. Agora, queridos, eu acho interessante que Deus disse, fala para Bezalel, que ao fazer a rampa para que se suba até o altar, não faça ela com degraus, para que não apareça a nudez. E aí eu fico pensando, mas que nudez iria aparecer em você fazer esse gesto de subir um degrau? Mas Deus disse, não quero que apareça nudez. Mas a nudez, dizem os comentaristas, que a vaidade da subida para Deus é uma nudez. E Deus não queria que ninguém se envaidecesse por estar no altar ou estar subindo
a lugares mais elevados, porque no momento em que eu me ensoberbeço, no momento em que eu me envaideço por estar aqui, eu fico nu perante Deus. E Deus está dizendo: ninguém que sobe deve se envaidecer, ninguém que sobe pode se ensoberbecer. Oh glória! Porque Deus não usa sacerdote vaidoso e soberbo. Deus só usa quem conserva a humildade e a dependência da glória. Agora, o que eu acho lindo, Jean, é que a Bíblia diz: eu quero que a rampa, disse Deus, ela tenha 10 côvados. Querido Lucas, Coxilha te espera para você pregar para nós lá. 10 côvados a rampa. E o nosso Deus é detalhista, é matemático, Ele é lógico e Ele é perfeccionista. Por que Deus não disse eu quero 11 côvados? Por que Deus não disse eu quero 9? Mas por que Deus disse eu quero 10, pastor Luiz? Até o final desta noite você vai me dar razão que Deus é perfeccionista. 10 côvados, Bezalel. Por quê? Porque cada passo que o sacerdote dava, ele tinha que lembrar dos mandamentos que Deus dera a Moisés. Vocês lembram que eram 10 mandamentos. Cada passo que o sacerdote dava, ele não podia subir com pressa. Os comentaristas dizem, pastor Gilberto, que cada passo que ele dava, ele tinha que saber por que estava dando aquele passo. No primeiro passo, ele tinha que meditar sobre o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento da palavra de Deus fala de encontro com Deus. Primeiro côvado era para o primeiro passo, era para o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento era Anohi Yehová Eloheiha. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, para começar a subir a rampa, ele tinha que pensar: eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus está dizendo: tu não vai continuar essa subida. Se tu tiver dúvida e se tu não souber que você só está subindo, é porque eu sou Deus lá nos céus. Deus só manda subir a rampa aquele que teve encontro com Ele. Eu vou dizer isso aqui debaixo do sangue de Jesus e pedindo misericórdia. Mas por que que tem obreiro que escandaliza? Por que que tem obreiro aí fora que dá mau testemunho? Eu acho que nunca teve de fato um verdadeiro encontro. Um verdadeiro encontro. Um verdadeiro encontro. Deus reconhece só quem teve encontro com Ele. Segundo passo, o sacerdote tinha que pensar no segundo mandamento: Lo irie lecha Elohim, não terás outros deuses além de mim. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tu não sobe nesse altar enquanto você estiver dividido, enquanto você for parcial, enquanto você servir a 2 senhores. Um amigo meu carpinteiro ensinou o seguinte:
que não dá para você servir a dois senhores. Ou você ama um e deve aborrecer o outro. A gente não pode subir no altar sem ter posição. A palavra é posição. Deus está cobrando de alguém aqui esta noite posição. Posição se define de quem tu és. Terceiro passo. Ele tinha que cada passo pensar. Terceiro passo. Lot saet shen Adonai lachavi, ou lachave. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto passo fala de temor e reverência. Porque se o camarada não tiver temor a Deus, temor é respeito pelas coisas sagradas de Deus. Amado irmão, cantar no coral não é brincadeira. Tocar um instrumento não é brincadeira. Assumir o altar não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Nós estamos aqui, mas precisamos temer, respeitar. Só acreditar não adianta. Que história é essa, pastor, que só acreditar não adianta? Porque a Bíblia vai dizer que acreditar, até os demônios acreditam e estremecem. Agora reverência e temor é outra conversa. Deus está dizendo: você não vai mexer com o fogo do meu altar se você não temer a minha majestade e a minha glória. Quinto passo. Zahor et yom ha-shabbat le-kadisho. Lembra do dia de sábado para o santificar. É claro que na nova aliança, na graça, nós não guardamos o sábado. Até porque em Atos 15, Colossenses 2, essas coisas eram sombras. A realidade encontra-se em Cristo. Não guardamos o sábado, mas o princípio sim. E qual que é o princípio do sábado? O princípio é você tirar um dia para parar, para descansar, para parar de correr atrás de lavoura, para correr atrás de negócio, para correr atrás de comprar e vender. Tudo isso é lícito por 6 dias, mas você tem que parar um dia para tomar alento, para descansar, para adorar, para passear com a família. Lembra que nem tudo é ministério, lembra que nem tudo é pregação, lembra que nem tudo é tocar um instrumento. Tem uma esposa para ser cuidada, tem filhos para serem amados. Agora é o quinto passo. Quinto passo. Kabed et avicha veet imecha. Honra a teu pai e a tua mãe. Kabed vem de kavod. Kavod é gordura. Honra. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não honra os outros, como é que tu vai querer que eu te honre? Honra pai, honra mãe. Tem pessoas que não honram pai, não honram mãe, não honra o pastor, não honra os atendentes de congregação, não honra o líder da orquestra, não honra o líder do coral, e vai querer que Deus lhe honre. Existe um princípio de honra. Se você não der gordura para o outro, você não terá a gordura de Deus. A palavra kabet é gordura. Deus está dizendo: engorda os outros,
azeita os outros. Gordura, está falando de azeite, que é a gordura da azeitona. Se eu não tiver humildade para azeitar o ministério do meu companheiro, como é que eu vou querer que Deus venha me azeitar? Se eu não engordurar o ministério do outro, como é que eu vou querer ter gordura da parte de Deus? Oh glória! Levresto de cantur abracei, labravida subia sudefácia. Você não precisa humilhar o outro, você não concorre com o outro, você não precisa matar o outro. Engorda o outro, azeita o outro, honra o outro, e Deus vai te honrar. Cutuca o companheiro que está do teu lado. O Espírito Santo está me mandando fazer isso. Diga para ele: a partir de hoje eu vou te honrar mais. Eu vou te honrar mais. Sexto passo: lotirtzar, não assassinarás. Ele está caminhando em direção ao fogo, mas Deus está dizendo: tu não vai experimentar o fogo da minha presença se tu é um assassino. Ele está subindo, ele está numa rampa, mas Deus está dizendo: tu não vai continuar a subir se para chegar até aqui tu está matando o outro. Quando eu estava em Passo Fundo, um obreiro chegou e disse assim: pastor Diogo, na época eu acho que eu nem era pastor ainda, ele disse assim: olha, eu estou de língua de fora, expressão dele, abre aspas, palavra dele. Eu estou de língua de fora porque eu não estou conseguindo te pegar no ministério. Eu disse: querido, o problema é teu, porque eu não concorro contigo, eu concorro é com Satanás. O meu único adversário no ministério é o Satanás. Mas você é meu irmão, eu não sabia que tu concorria comigo. Quanta gente quer dons espirituais, ele quer uma credencial de evangelista, ele quer uma credencial de pastor, ele quer ser atendente de congregação, mas o trono olha para ele, o céu olha para ele e vê como um assassino. Eu vou falar tudo o que Deus está mandando eu falar. Deus não honra matadores. Xarabarabacai. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo, abre a boca. Você não é assassino, você não é matador, você é uma bênção para teu irmão. Quem crê, glorifique a Deus. Sétimo passo: lotinaf, não adulterarás. E o adultério aqui não é só aquele da prática sexual ilícita, claro que vale, mas adulterar aqui é sempre que você corrompe o original. Já sucedeu para você, já aconteceu comigo, de abastecer e colocar uma gasolina adulterada? Vai dar problema lá no carro, porque até o motor, a injeção eletrônica de um veículo reconhece quando o negócio não é mais original. Amados, nós estamos nos últimos dias da igreja, e tudo que Satanás quer adulterar a ortodoxia da palavra. Já tem gente torcendo a Bíblia, tem
lugares por aí que já não pregam mais perdão de pecados. Tem lugares por aí que está valendo tudo. Tem lugares por aí que já não pregam mais a palavra. Mas eu quero acreditar que esse altar ainda vai se preservar. A originalidade da palavra. Saber guerra bravadas. Que eu tomo de água não é fácil. Próximo passo. Lotiknov. Não furtarás. É claro que está valendo o furtar, como você conhece. Mas não é só disso. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: você não vai se aproximar do fogo da minha presença se tu chegar perto do fogo com coisa que não é tua. Se tu catou do que é do outro, se você roubou o que é do outro, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus quer te usar do jeito que tu é, com a cultura que você tem. Oh glória! Congreguei com João Maria Hermel mais de 15 anos. Grande homem de Deus que merece ser imitado. Peguei muita coisa dele, mas quem está subindo aqui não é João Maria, é Diogo mesmo. É Diogo, do meu jeito. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu quero te usar do jeito que tu é, da cultura que tu tem. É desse jeito. Preserva a tua identidade. A Assembleia de Deus não precisa furtar coisa de fora. Nós não precisamos jogar gelo seco aqui para atrair os jovens. Nós não precisamos apagar as luzes da igreja. Nós não precisamos arrancar os bancos e fazer um bailão aqui dentro. Não vamos furtar o que é do mundo. Preserva a originalidade. Nono passo. Lotaene vereacha ed shaker. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Percebeu que o nono passo está perto do fogo. E Deus está falando do órgão da fala. Não falarás, não dirás. Então Deus está dizendo: cuidado, tu está bem pertinho do fogo. Mas aquilo que tu fala poderá impedir o teu trajeto. Aquilo que você comenta, aquilo que você fala, pode te impedir de continuar a subir na rampa. Eu vou te dar um conselho na hora do chimarrão. Se o murmurador sentar do teu lado e começar a botar defeito aqui, botar defeito ali, porque aquele tapete verde não precisava, porque aqueles balãozinhos não precisava, porque pregador não precisava, você diz assim: ó, quer mais um mate, meu mano? Você não vai entrar na língua e na vibe do murmurador. Não fala mal. Usa a tua boca para enaltecer a obra. Décimo passo. Lota tormot. Não cobiçarás. Isso é a raiz de cada palavra. Está perto do fogo. E Deus está dizendo: tu está vendo fogo, Tô?
quase pode manipular o altar, mexer na lenha, tocar no sacrifício, mas tu tem que vencer esse último passo. Não chegue perto do fogo da minha presença querendo ter o que não é teu, cobiçando o que eu dei para outro. Quem cobiça é invejoso, e Deus não honra invejoso. Deus não honra quem quer o que é do outro. Deus está dizendo: deixa ser o que tu é, do jeito que eu te levantei, e tu vai ver a minha glória. Aleluia. Quem está comigo nessa palavra, dê glória a Deus. Esse altar era feito de madeira de chitim. E chitim, algumas Bíblias traduziram por acácia. Se pegarmos as letras da palavra Shittim, são 4 letras: o Shin, o Tet, o Yud e o Mem. No hebraico, cada letra tem números, valores numéricos. É assim. E quando somamos o valor da palavra Shittim, porque são 4 consoantes, nós chegamos ao número 359. Os escribas antigos que escreviam Bíblia, eles tinham uma técnica, e eles diziam que sempre que uma palavra ela tiver o mesmo valor numérico que outra, é porque ambas estão relacionadas de alguma maneira, muitas vezes uma lutando contra a outra. Quando nós jogamos nas letras da Bíblia hebraica o número 359, vai sair uma outra palavra apenas. A primeira é chitim, a madeira, que foi usada para a construção do altar. A outra palavra, não se assuste, mas é Satã. E Satã quer dizer adversário. Inclusive, eu acho lindo na Bíblia que Satã é um verbo, mas ele também foi usado para dar nome a um anjo caído, que até é chamado às vezes de Satã. É colocado um artigo na frente, ou Satanás. Mas a primeira vez que a palavra Satã aparece na Bíblia, não é para o anjo caído, mas são pessoas que se levantam para ser nossos adversários. E o que a palavra chitim, que é a madeira do altar, o que ela tem a ver com Satanás? As duas palavras estão lutando uma contra a outra. O que a Bíblia está querendo dizer, que o único lugar que Satanás é derrotado de fato é quando você se aproxima do altar, porque no altar tem cordeiro, no altar tem sangue, e o altar foi feito para inibir os avanços dos teus adversários. Então você não precisa ir para Facebook se queixar de quem fala de você. Você não precisa ir para Instagram, derramar lá a tua ira, teu nervosismo na tecla do teu computador. Não, vem para o altar. É no altar que Deus derrota. Quem pode abrir a boca para dar glória a Deus? Agora, por que Deus, com tanta árvore, com tanta madeira, Deus podia ter usado jatobá,
pinheiro, tanta árvore, tanta madeira, mais nobre, mas Deus escolheu a acácia, que é uma provável tradução para chitim. Por que a acácia? Todos nós sabemos que ela não é a madeira mais nobre. A botânica talvez nos ajude, a ciência que estuda os vegetais. E a botânica descobriu algo sobre a acácia. A acácia é uma madeira pegajosa, porque do seu caule sai uma resina que é grudenta, e quando você toca naquela resina, ela parece uma cola. Ela está dizendo: já que tu chegou perto de mim, era bom que tu ficasse por aqui. Oh glória! Eu gosto de altar. Eu me sinto grudado no altar. O salmista disse: até o pardal, até a andorinha achou ninho para ti, Senhor, junto aos teus altares. Você que entrou por aquela porta, você está próximo do altar. E existe um grude que está te pegando aqui essa noite. Você que entrou aqui a primeira vez, você nem tinha noção perto do que você está se aproximando. Existe um grude, existe uma cola que te atrai até as coisas de Deus, e você não vai ser feliz em outro lugar a não ser aqui no altar da casa de Deus. Por que a madeira de acácia? Porque a acácia, ela é resiliente. Resiliência é uma palavra da física, mas que foi pega pela psicologia. Resiliência é a capacidade do ferro, quando aquecido, principalmente nas linhas de trem, sobre alta pressão de temperatura, o ferro dilata, mas depois ele volta às suas dimensões originais. O nome disso na física é resiliência. A psicologia viu isso e disse: mas é isso que precisa haver no ser humano. A capacidade de passar por um grande trauma, de passar por uma pancada grande na vida, e ter a capacidade de se reerguer de novo, de tocar a sua vida de novo. Resiliência. Porque o que a palavra resiliência? Ela tem a ver com a acácia, a madeira que Deus escolheu para o altar. A botânica descobriu que após uma queimada em uma floresta, está destruído, tudo é cinzas, mas no meio daquela cinza arrebenta um broto, cuja palavra pode ser também dita por rebento. Arrebenta aquele broto no meio da cinza. Aquelas folhas verdes começam a surgir de um terreno que é só cinza e fumaça. Aquele rebento, eles foram investigar, e no meio de uma floresta, a primeira árvore que começa a se levantar de novo é a acácia. A acácia está dizendo: eu passei por uma queimada, eu passei como o eucalipto passou, como a nogueira passou, como o jatobá passou, todas estão debaixo das cinzas, mas eu vou sacudir a poeira. Eu vou dar a volta por cima.
Quem sabe eu estou pregando para pessoas que entraram aqui nesse lugar e passaram por grandes traumas, grandes quedas, grandes vergonhas e frustrações na sua vida, mas você veio parar no lugar certo, porque é aqui que Deus te levanta de novo. O altar faz isso, a palavra que sai do altar, ela te levanta, e eu quero profetizar que um novo começo está para ser conjugado na tua vida, e quem crê glorifique a Deus. Porque Deus escolheu a madeira de acácia, porque a madeira de acácia, ela cresce no meio do fogo. O que a botânica descobriu é que se uma acácia ela está pegando fogo, as suas folhas, quando estão sendo queimadas, elas liberam a fuligem, que é aquela fumaça quase materializada da planta, aquela fumacinha bem densa da folha queimando, e aquilo vai voando, e aonde aquela fuligem que se dissipa, aonde ela cai, está levando informação genética da planta. Significa dizer que se uma acácia está sendo destruída pelo fogo, levantar-se-ão várias plantas de acácia, de uma só que prendeu fogo. Sabe o que eu aprendo, irmã Lídia? O fogo nunca impediu o crescimento desta igreja. Avivamento, línguas estranhas, dom de profecia, dom de revelação, nunca expulsou o doutor da igreja. Foi o que converteu o doutor, é o que te converteu. Esta igreja, eu vou profetizar, nós somos uma senhora de 100 e poucos anos, 101 anos, 101 anos nesse estado. Essa igreja cresceu no meio do fogo, se desenvolveu no meio do fogo, e ninguém vai apagar o fogo desta igreja. Ei, levanta a sua mão para o céu. Se existe fogo ainda em você, se existem línguas estranhas, Rai de Flácia, busca um renovo para o teu ministério. Sebesto de canto da calassura bacandaraia, anabravaço de comenévia. Eu profetizo que o paralítico vai levantar nos nossos cultos, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir. Nós cremos na cura, nós cremos em visões, nós somos pentecostais. Quem crê nesta verdade, cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: se você não fizer barulho, eu não sento mais do teu lado. Sabada kalash, sabada gabagas, uremenefácia comenéria, adabravada candarai, camanso de comina séria. Receba! Igreja de São Luís Gonzaga, receba um renovo, receba! Xerequere bere barei, sabadagabacas, terrebia subia nébia,
Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, isto é maturidade. Agora Deus disse para Bezalel, Deus disse para Moisés: fala para Bezalel, e eu quero que tu me mostre na Bíblia Deus falando com Bezalel. Não tem. Deus fala com Moisés. Moisés, diga isso para o Bezalel. O que tu aprende? É Deus dizendo: eu podia falar com Bezalel, mas é para que o Bezalel respeite que tem liderança. Diga comigo: unidade. Não está escrito bagunça. As coisas de Deus não é com bagunça, mas é com hierarquia. Deus quer que respeitemos os líderes que Deus colocou sobre nós. Vaiomer Elohim a Moshe, e disse Deus a Moisés: fala a Bezalel que agora revista o altar de Chitim, que é de madeira de Chitim, mas que revista de bronze. Então agora ele tem todo um revestimento de bronze. Para que o bronze? O bronze, ele tem algumas lições que nós aprendemos dele. Primeiro é que o bronze, ele aceita melhoramento, ou melhora. Porque o bronze, se você polir, ele bem polido, ele vira até espelho. E bem polido, lembra dos escudos de Salomão, que foram roubados, eram de ouro. Roboão colocou de bronze, mas mandou polir. Ele quase engana. Um bronze bem trabalhado, ele fica parecido com ouro. E o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: o altar, ele não te piora, o altar, ele só te melhora. Você perdeu o Fantástico, você perdeu de assistir o Luciano Huck, mas você vai melhorar essa noite. Você perdeu o Fantástico, mas não perdeu a fantástica glória de melhoramento que Deus vai dar na tua vida. Porque o bronze aguenta a pressão. Ser pastor em Coxilha não é fácil. Imagina São Luís. Eu estava ontem com um monte de companheiro lá. E a vida de ninguém é fácil. Mas sabe de uma coisa? O altar, ele não é para frouxo, é para quem aguenta a pressão. Pastor, eu quero ser usado por Deus, mas eu não quero ser criticado. Pastor, eu quero ser obreiro, mas eu não aceito gente contrária. Isso não existe. Deus te botou no altar, é para você aguentar. Aguenta a pressão. Você vai ver glória, você vai ver a cavode de Deus descer, você vai ver a nuvem de glória, você vai ver um monte de coisa bonita, mas tem que aguentar a pressão.
Cutuca essa criatura do teu lado e diga para ela: aguenta a pressão, não seja frouxo, aguenta. Shei kerebere adabravadagas. A boa notícia é que eu estou encerrando. Esse altar, pastor João, ele tinha uma grelha, para sustentar a lenha, o animal que estava sendo sacrificado ali em cima, queimado, e eram bois que eram levados, pensa no peso. Agora, antes da grelha, lembrei de algo que não dá para deixar fora. O sacerdote, ele tinha direito em meter o garfo e sacar do altar o peito do animal, a coxa direita do sacrifício e o couro do bicho. Está na Bíblia. Porque Deus entende o seguinte: ninguém que trabalha para mim trabalhará de graça. O altar ele ricocheteia. Você dá, mas ele te devolve. Paulo disse aos Coríntios: aquele que trabalha no Senhor não trabalha em vão. O profeta Isaías, Deus disse: o meu salário vai diante da minha face. Você pode cantar aqui e não querer nada de Deus. Você pode estar trabalhando lá no teu bairro e dizer: Deus, eu já sou tranquilo e satisfeito pela salvação da minha alma e pelo meu nome escrito no livro da vida. Deus está dizendo: está tudo bem, mas comigo não é assim, meu filho. Quem ministra para mim tem o direito de sacar do altar o gás que tu coloca nele. Alguém falou aqui na palavra, foi o Marco, pastor Marcos, o Marcos falou ali. E o altar é isso. Você vem, tu está dando o teu tempo, acho que até tu falou em tempo. Você está sacrificando o teu tempo, teu suor, teu trabalho, tuas ofertas. Você está dando. Mas o altar diz para ti: toma a tua parte. Levanta a mão. O altar está entregando a tua parte. Abaixo da grelha, irmã Lídia, a Bíblia vai dizer uma coisa: havia um cinzeiro. Eu acho lindo isso. Sabe por quê, pastor João? Cinzeiro. Mas a palavra cinzeiro do hebraico dashem quer dizer graxa que escorria do osso e da carne do animal. Porque nem tudo é cinza da lenha. Pensa um novilho queimando em cima daquela grelha. Está escorrendo uma graxa. E essa graxa ficava embaixo da grelha, esse cinzeiro, que era um pote de bronze, uma taça de bronze, um recipiente, ele ficava embaixo, para que quando essa graxa escorresse, aquela gordura ficava armazenada nesse recipiente de bronze. E só quando ele estava prestes a transbordar, depois de muitos e muitos holocaustos e sacrifícios, que Deus mandava ele ser jogado fora do arraial. E esses dias eu pensava sobre esse recipiente, chamado de cinzeiro.
Porque Deus queria que guardasse os sacrifícios anteriores. Porque Deus não sofre de amnésia. E Deus, Ele quer nos ensinar algo. Não vale tão somente para Deus o que tu vai oferecer hoje. Teu tempo, tua vida, tua oração, tua prece. Mas Deus, Ele olha para todos os cultos que você fez durante o ano. Para toda aquela graxa que escorreu nos últimos anos que você serve a Deus. Está tudo no cinzeiro de Deus. Lembra de Ezequias? Deus mandou o profeta Isaías e disse: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias vira o rosto. Vira o rosto, isso é dia 10 do mês de Tishire. Não diz a Bíblia, mas diz a tradição judaica. Dia do Yom Kippur, o dia nacional do perdão. E Ezequias virou o rosto para a parede e disse: lembra, Senhor, Zahor, lembra que eu tenho feito o que é reto na tua presença. E Deus lembrou do cinzeiro de Ezequias. Deus lembrou da gordura. Deus lembra do teu passado com Ele. Deus lembra dos teus jejuns. Deus lembra dos teus ensaios para tocar esse instrumento. Deus lembra do teu ensaio para cantar no coral. Deus lembra dos teus estudos bíblicos. Deus lembra do teu particular. Xarabarabacai. Sabe o que é que vai acontecer contigo aqui essa noite? Deus está dizendo: eu vou honrar a gordura que está no cinzeiro. Às vezes tem gente que não entende o teu ministério. Como é que Deus levantou esse daí? Aí tu não sabe, mas Deus está dizendo: só eu e ele sabemos o cinzeiro dele. Cutuca a pessoa do teu lado e pergunta: como é que está o teu cinzeiro? Shabadaka, fica em pé dando glória a Deus. Queder via subiar. Eu posso orar, pastor? E que novido come nesei. Ai biasubia nubrio fergneg assei. Esse lugar tá bom demais. Não é porque eu estou aqui, não. Oh glória! Mas há uma presença. Ei, Deus quer honrar o teu cinzeiro. Deus está dizendo: meu filho, pode pegar o peito do sacrifício. Você que dá, vem receber. Vem pegar a coxa do animal. Eu quero convidar você a ter um encontro com Deus aqui nesse altar. Sebeis tode canto nei anai andai subi anarai andaria. Amados, é um encontro com a presença. É um encontro com a glória de Deus. Salta deste banco, vem receber o fruto do cinzeiro. O altar vai devolver todo o teu jejum, tua oração. Sebeque devade candarai, lá da bravada, meu Deus. Em um minuto eu quero começar a orar. É uma noite de propósitos. Só vem aqui para frente quem dizer assim: Senhor, eu tenho um cinzeiro, lembra do meu cinzeiro. Só vem aqui para frente quem quer fazer um propósito nessa escola bíblica. Quer vigonei a mamamão andaço do novo. Ai biaço
subias. A canança nanda sede nascia. Tudo xababadocou minei. Feche seus olhos. Receba um renovo. Quem está aqui na frente, se aproxime um pouquinho mais, para dar lugar para quem está vindo. Que me que de flofrei, de que me gnibiaço, da bransubibiubi do viaço. Pastor Gilberto, tem obreiro aqui que vai começar a subir rampa. Tanácia dadacai, anábria súbia. Aí você diz: o pastor não me vê. E Deus está dizendo: tu precisava desta palavra. Você vai começar a subir a rampa. Ei, 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 ei. Feche os olhos. Abra a boca, começa a soltar línguas. Língua de fogo. Xabebequei. Enaia daia subia. Sababacalabacai. Adora. A banda vai preparando o louvor. O meu amigo cantor vai preparando o hino. Começa, obreiro, começa a orar. Pai, no nome de Jesus, lá na galeria, aqui no altar, começa a derramar, Senhor, a tua glória. Derrama, derrama da gordura sobre o altar. Sebibidou, te que mansei. Raia da Candarai, mete o garfo, pega o que é teu. O altar está dizendo: já que tu deu, pega, pega. Tadacasurabacandarai, terraio, Shabadacassuramanda. Em nome de Jesus, solta essas línguas estranhas. Seja batizado agora. Seja renovada. Seja cheio. Receba. São todas as coisas Shabadacabacas, porque dele purei. solta. Para ele Solta. todas as coisas. Oferece o sacrifício. Xarabacai. Taca, enche, enche. Para ele Enche esse cinzeiro. todas as coisas. Faz derreter essa graxa.